tarde ou boa noite. Vamos começar agora a nossa terceira aula de desenho técnico e geométrico. Hoje o assunto vai ser projeção da reta, épora da reta no primeiro diedro, as projeções ortográficas dos sólidos, os planos de vistas, a épora dos sólidos no primeiro diedro e o uso das linhas, que é a NBR 8403 de 1984. Acho que muitos de vocês nem eram nascidos nessa época, né? Então vamos começar falando sobre a projeção da reta. Projeção da reta sobre um plano é o lugar das projeções de todos os seus pontos sobre esse plano. Ou seja, a gente tem uma reta, essa reta é formada por um conjunto de pontos, como a gente viu lá na segunda aula, e a gente faz a projeção desses pontos no plano. E assim a gente consegue ligá-los para a gente ter a projeção da reta. A figura geométrica que vai se formar a partir da projeção de uma reta depende da posição da reta, né? Se ela estiver paralela ao plano, a projeção vai ser uma reta da mesma dimensão, que a gente chama de verdadeira grandeza ou VG. Se a reta estiver inclinada em relação ao plano, a gente vai ter uma projeção menor do que a reta original. E se a reta estiver perpendicular ao plano, ou seja, em 90 graus, a projeção dessa reta no plano vai ser um ponto. Ou seja, o que a gente pode concluir? Pode observar aí no slide. Quanto maior o ângulo de inclinação de uma reta em relação a um plano, menor vai ser sua projeção. Ou seja, ela começa paralela, que a gente vai ter a reta do mesmo tamanho, e a gente vai inclinando essa reta, você vai vendo que a projeção vai ficando menor, até o ponto em que a reta vai estar perpendicular ao plano e a projeção da reta vai ser um ponto, ou seja, a figura geométrica anterior. Então, vamos começar falando da épora da reta no primeiro diedro. Você lembra o que é diedro? Diedro é aquele espaço formado pelo plano horizontal e pelo plano vertical. A gente está falando do primeiro diedro. Se você quiser, dá uma olhadinha na aula anterior para você lembrar. A posição da reta vai depender em relação ao plano. Uma reta qualquer é uma reta que está inclinada em relação aos dois planos, tanto ao plano horizontal quanto ao plano vertical. A épora dessa reta vai ser inclinada em relação à linha de terra, sempre em qualquer uma das duas posições, tanto na horizontal quanto na vertical. A reta horizontal, ou reta de nível, ela é paralela ao plano horizontal e é inclinada em relação ao plano vertical. A épora dela vai ficar paralela à linha de terra na projeção vertical e inclinada em relação à linha de terra na projeção horizontal. A reta frontal, ela está de frente. Ela vai estar inclinada em relação ao plano horizontal e paralela ao plano vertical. Então, a épora dela vai estar na projeção vertical, inclinada em relação à linha de terra, e na projeção horizontal vai estar paralela à linha de terra. A reta fronto-horizontal vai estar paralela tanto ao plano horizontal quanto ao plano vertical, ou seja, ela é paralela à linha de terra. Então, a épora dela vai estar paralela nas duas projeções, tanto na horizontal quanto na vertical. A reta vertical ela é perpendicular ao plano horizontal e à linha de terra, e ela vai ser paralela ao plano vertical. Então, a épora dela vai ser o quê? Uma reta perpendicular à linha de terra na projeção vertical, e na projeção horizontal, já que ela está perpendicular, vai ser o quê? Um ponto. A reta de topo. A reta de topo é paralela ao plano horizontal e perpendicular ao plano vertical e à linha de terra. Ela é o oposto da reta anterior. Então, a épora dela vai ter o quê? A projeção vertical vai ser um ponto, já que está perpendicular, e a projeção horizontal vai ser uma reta perpendicular à linha de terra. A reta de perfil, ela é oblíqua tanto ao plano horizontal quanto ao plano vertical, ou seja, ela é perpendicular à linha de terra. E a épora dela vai ser uma reta perpendicular, tanto na projeção horizontal quanto na projeção vertical. Agora vamos falar da épora dos planos no primeiro diedro. A gente sempre está no primeiro diedro porque é o diedro oficial utilizado no Brasil. Como é que é a épora do plano no primeiro diedro? Você já percebeu que quanto mais a gente foi inclinando a reta, menor ela foi ficando na projeção até se tornar um ponto que é a figura geométrica anterior à reta. No caso do plano, é a mesma coisa. A projeção de uma figura plana vai depender da posição que essa figura ocupa em relação ao plano de projeção. Ou seja, quanto maior o ângulo de inclinação
desse plano em relação ao plano de projeção, menor vai ser sua projeção. Então, se a gente tem um plano paralelo ao plano de projeção, a imagem, ou seja, a projeção, vai ter o tamanho igual ao da imagem, ao do plano, ou seja, em verdadeira grandeza. Se a gente tem um plano inclinado em relação ao plano vertical, a imagem projetada vai ser menor do que a imagem horizontal. E se a gente tiver uma figura geométrica, um plano perpendicular ao plano de projeção, a gente vai ter a figura geométrica anterior, que seria um segmento de reta. E nos sólidos? Nos sólidos vai acontecer a mesma coisa. O que é a projeção ortográfica dos sólidos? É a reprodução do objeto em vistas, que vão facilitar a obtenção de todos os detalhes do desenho, bem como das suas dimensões. É uma visualização de um desenho a partir de um ponto distante. O observador está tão distante do plano que ele não consegue ver a profundidade desse desenho. Então, a gente vai ver sempre a imagem das vistas em planos. Ela vai utilizar o sistema de projeção cilíndrico. Se você tiver alguma dúvida, lembra lá da aula 2, que eu expliquei o que é a projeção cônica e a projeção cilíndrica. E o desenho do objeto no plano vai mostrar apenas uma face, sem dar nenhuma outra informação. Observa aí no slide como é que funciona. A distância infinita do observador vai fazer com que a vista seja representada em verdadeira grandeza. Ou seja, para produzir um objeto é necessário conhecer seus elementos de verdadeira grandeza. Se a gente quiser construir o objeto que está sendo projetado, a gente precisa saber quais são as dimensões desse objeto. Nas vistas, a gente tem a dimensão exata dos objetos, e não um valor que vai poder variar de acordo com a posição da visualização, como acontece na projeção cônica. Os sólidos geométricos são representados em mais de um plano de projeção, para a gente poder ter uma visão geral do objeto. Quais são esses planos? São os planos de vista. No plano de vista frontal ou vertical, a gente vai ver o objeto de frente. Nesse caso, a gente já não vai ter a vista da profundidade, a gente só vai ver a altura e a largura do objeto. Essa vista de frente, que é a vista frontal, também é chamada de fachada ou elevação, que vocês vão ver lá em desenho arquitetônico, lá na frente do curso. E para a gente ter a dimensão melhor dos objetos, a gente precisa de mais planos. Quanto mais planos de vista a gente tiver, melhor a gente vai poder observar esse objeto e ter uma dimensão real de como ele é. Então, para isso, a gente cria um terceiro plano, que seria o plano de vista lateral ou perfil de projeção. Nesse caso, a gente vai ver a vista lateral do objeto, ou seja, a gente vai ver altura e profundidade. A gente não vê largura do objeto nessa vista. Então, você pode observar que a gente fez a projeção do objeto em 3 planos, ou seja, é como se o objeto tivesse envolvido por um cubo, em que cada face corresponde a uma vista. Esse cubo, ele vai ter que ser planificado, ou seja, a gente vai ter que abri-lo para poder levar os desenhos e tornar a imagem plana, sempre baseado na vista frontal. Todas as outras vistas vão abrir em relação à vista frontal. A face vista está representada no plano que está atrás da peça, ok? Então, se você olhar aí no slide, você vai ver que a gente planifica e leva as imagens junto. Então, olha só como é que fica a posição das vistas. A gente tem a vista frontal, que é a vista de frente, produzida no plano vertical. À direita do plano frontal, a gente tem a vista lateral esquerda, que foi produzida lá no plano de perfil. E abaixo da vista frontal, a gente tem a vista superior, que está ali abaixo da vista frontal. Sempre as vistas vão ser abertas ao redor da vista frontal. E agora você pode ver nesse esquema com cores, para você poder entender como é que funciona a posição diépora. A posição do sólido no diedro é sempre escolhida pelo desenhista. Então, quando você tiver um sólido, você vai escolher qual é a sua vista frontal. E a partir daí, você vai posicionar as outras para que você tenha a melhor dimensão dos objetos. A altura da vista frontal sempre vai ser a mesma altura da vista lateral. E a profundidade da vista frontal sempre é a mesma da vista superior. Você pode observar que essas posições elas são fixas, a gente nem precisa colocar qual é o nome da vista. Basta que a gente posicione elas no local correto e a gente vai saber que se trata de vista frontal, superior, lateral, esquerda, lateral direita ou posterior. A gente pode desenhar
quantas vistas a gente quiser do objeto. Agora, nesse próximo slide, no anterior a gente tinha uma escadinha, né? Agora a gente tem uma imagem com algumas rampas. Você pode observar que é a mesma coisa. A gente vê as imagens, a altura da vista frontal a mesma da vista lateral e a profundidade da vista superior a mesma da vista frontal. Então, para a gente poder identificar o que está mais perto, o que está mais longe, a gente vai ter que utilizar de linhas. As linhas, elas são definidas pela NBR 8403, de 1984. Se você olhar aí, está listado todas as linhas e todos os usos para ela. A gente tem linha contínua estreita, linha contínua larga, linha tracejada estreita, linha tracejada larga, traço e ponta estreita e larga, traço e dois pontos estreita e larga, linha mão livre e zigue-zague. Então, como é que vai funcionar o uso das linhas? Sempre que tiver uma face mais próxima do observador, essa face ela vai ser representada com uma linha mais forte e sempre vai seguindo a sequência. Quanto mais próximo, mais forte, quanto mais distante, mais estreita a linha. Pode observar aí no slide, a gente tem uma peça em L e a gente tem o observador aqui. Ele está olhando a peça de frente, a lateral esquerda e a lateral direita, como você pode ver. E você pode ver as faces. A face 1 está bem mais próxima do observador, então por isso ela é desenhada mais larga, né, mais forte, a linha que circunda essa face. Isso na vista frontal. A face 3, ela está um pouco mais distante, então a linha que está desenhando ela é mais fraca do que a da face 1. Na vista superior, o que a gente pode observar? Se eu estou olhando de cima, a face 4 ela está bem mais próxima do observador, porque está mais alta, do que a face 2. Então, por isso, a face 4 é representada com uma linha mais forte do que a face 2. Já na vista lateral esquerda, que está à direita da vista frontal, você pode ver que a gente não tem diferença de altura das faces, por isso a linha está contínua de um jeito só. Aqui nesse slide você pode observar que foi feito o desenho de épora e eu estou explicando direitinho para você como é que vai funcionar a questão das linhas. Você pode ver que a altura da vista frontal é a mesma da vista lateral e a largura da vista frontal é a mesma da vista superior. Então, quando você vê, você vai poder observar a diferença de linhas e você consegue ver o que estaria mais próximo, o que estaria mais distante do observador. Já essa segunda peça, a gente tem um detalhe, a gente tem como se fosse um pedaço faltando dela. Na vista frontal, a gente tem a visão da face 1 e mais atrás a face 3. Então, a linha da face 1 está bem mais forte do que a face 3. Mas, quando a gente olha para a vista lateral esquerda, a gente vai ver que tem esse batente, né, esse pedaço faltando. E esse pedaço aparece na vista frontal como uma linha tracejada. Aparece também na vista superior, né, já que se você observar, esse pedaço aí que está faltando, ele fica mais ou menos bem no meio da face 2. Então, ali na vista superior, ele está representado também como uma linha tracejada, que significa que aquela face ali, ela não é sólida. Atrás dela, a gente tem mais um pedaço ali, alguma coisa acontecendo. Muito obrigada!